Olá, vou estar dando continuidade aqui para os sextos anos de matemática. Para o vídeo não ficar muito longo, eu resolvi dividir em duas partes. Aqui agora, tinha passado esse último exercício na outra aula e nós vamos começar nas operações com conjunto, tá? Vindo aqui para a atividade, ó, aquele conjunto que a gente estava fazendo entre chaves e tudo mais que vocês estavam fazendo, eles também têm essa forma de representação, que a gente chama de diagrama, tá? Então, ó, eu vou vir aqui para um exemplo, para eu não fazer de novo na apostila, né? Vou fazer um exemplo aqui para vocês. Então, ó, eu tenho o conjunto A e o B representados aqui no diagrama. Vocês vão ver, ó, que tem essa intersecção no meio, que significa o quê? Ó, primeiro eu tenho o conjunto A aqui, ó. Esses números que estão aqui no meio, eles pertencem também ao conjunto A, tá? Esses aqui que eu escondi, não. Tá vendo que tem dois círculos? Esses aqui são o conjunto A. Então, quais os números do conjunto A? 1, 2, 3, 4, 5. Então, ó, vou montar aqui o conjunto A. 1, 2, 3, 4, 5. E o conjunto B? Aí eu tampo aqui, ó, esses que são só as informações do A. E o B eu tenho aqui, ó, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Certo? Então, ó, percebem que eu tenho só as informações do conjunto A, só do conjunto B, e tem informações, ó, que aparecem nos dois, tá vendo? Ó? 3 e 4 aparecem nos dois conjuntos. Lá na apostila, vocês vão usar esse aqui, né, esse diagrama, e vão vir respondendo. Quais são os elementos que pertencem ao conjunto A? Então faz como eu fiz lá no exemplo. Ó. Esquece o B, essa turma aqui é A, certo? Quando for fazer para o B, ó, esquece essa turma aqui e pega toda essa turma que é do conjunto B, que é o que vocês vão fazer aqui na letra B, ó. Desculpa, na letra C, que é quais são os elementos que pertencem ao conjunto B, certo? Lembrando que aquele meio lá, né, pertence aos dois. Então, aqui na letra B, ó, qual é a característica comum dos elementos do conjunto A? Por exemplo, aqui no meu exemplo, quais são as características aqui do conjunto A? São todos os números naturais menores ou iguais a 5, certo? Não é isso? Ó? Eu tenho os números naturais menores ou iguais a 5 sem o zero. Aqui na letra D, qual é a característica comum dos elementos B? Eles são números naturais iguais ou menores que 9, tá? A letra E. Isso lembrando, esse é o meu exemplo, vocês vão fazer baseados no diagrama aqui da apostila, né? Vão montar os conjuntos e responder em cima desse. A letra E. Quais são os elementos que pertencem simultaneamente a A e B? Então, aqui de novo no meu exemplo. Ó. Quem pertence simultaneamente a A e B? É esse pessoal que está aqui no meio, ó, nessa que a gente chama de intersecção. Então, ó, de A e B, quem pertence aos dois são 3 e 4 aqui no meu exemplo. Na apostila, vocês vão ver quem aparece lá no diagrama. E ó, agrupando-se todos os elementos dos conjuntos A e B, formamos um novo conjunto. Quais são os elementos desse conjunto? O que seria agrupar? Seria juntar todos eles, tá? Seria mais ou menos se eu fizesse isso daqui, ó, sem repetir, tá bom? Lembrando que não é para repetir número. Então, eu tenho o 1 desse aqui, o 2, o 3 aparece aqui e aqui, então só coloco uma vez. O 4 também aparece nos dois, só coloco uma vez. Aí eu tenho o 5 desse, aí 6, 7, 8, 9. Então, no meu exemplo, agrupando A e B, ficaria esse novo conjunto aqui, que é o que vocês vão fazer na letra F, tá? Só que, claro, com o exercício aqui da apostila. Vão juntar os dois conjuntos, lembrando de não repetir os números que aparecem nos dois. Baseando-se nisso, vocês vão aqui para a próxima e última atividade também que vocês vão fazer aqui na apostila. Existe aqui, ó, o símbolo dentre conjuntos da intersecção e da união. Fala, nossa, o que é isso? Deixa eu explicar aqui para vocês também com outro exemplo. Então, aqui, ó, eu tenho, de novo, um U para baixo é intersecção e o U normal de união, tá?
Eu tenho aqui, ó, no meu exemplo, dois conjuntos. O A, que é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o B, que é 1, 3, 7, 5, 9, 11. Tá. Quando eu faço, ó, o U para cima, que é a união dos dois, eu vou fazer um conjunto só, pegando todos os números deles aqui, juntar tudo em um só, mas sem repetir. Lembra como eu fiz no outro? Então, se eu fizesse, por exemplo, a união desses dois, eu usaria quem? Ó? O 0 daqui. O 1 aparece nos dois, então só coloco uma vez. 2. O 3 ó, aparece nos dois, então só vou usar uma vez também. Eu tenho 4. 5 aparece nos dois, uma vez apenas. 6, 7, 9 e 11. O que eu fiz aqui? Juntei os dois, peguei todos os números dos dois e fiz num conjunto só. Lembrando que eu não repeti os números, tá? Então o 1, o 3 e o 5, que aparece duas vezes, que aparece nos dois, eu só coloco uma vez quando eu vou fazer a união dos dois conjuntos. E quando eu vou fazer a intersecção desses dois conjuntos? Eu só vou fazer, por exemplo, ó, intersecção de A e B, eu só vou colocar os números que aparecem nos dois. É o contrário. Então aqui, ó, nos dois, aparece 1 nos dois, então ele entra aqui na intersecção. O 2, o 0 aparecem? Não. O 3 aparece? Sim. Então ele entra na intersecção. Os números que se repetem, ó, o 5 também entra na intersecção, certo? U para cima, união, para baixo, intersecção. Para cima, de união, junto todos os elementos dos conjuntos, sem repetir os que aparecem nos dois. Intersecção, eu só vou fazer o conjunto dos elementos que se repetem, tá? Eu descarto os outros. Nesse meu exemplo é o 1, o 3 e o 5, só. É isso que vocês vão fazer aqui nessa última atividade do exercício 55. Vocês têm o conjunto A, o conjunto B e o conjunto C. Aí aqui, por exemplo, ó, eu quero a união de A e B. Então eu vou juntar A e B sem repetir os números. Aí aqui, ó, eu vou ter a intersecção de A e B. Então eu vou só fazer o conjunto dos números que se repetem, de A e B, tá? Lembra da diferença, ó. Para cima faz união, para baixo intersecção. União junta tudo sem repetir, intersecção só coloca os números que se repetem. Nesse exercício aqui vocês fazem isso, só não faz a letra F, tá bom? Faz até o E. E esse que aparece 3 é a união de A, B e C. Então vocês vão juntar todos os números de A, B e C, fazer um conjunto só, porém, lembrando, na união eu junto tudo sem repetir os números que aparecem mais de uma vez nos conjuntos, tá bom? É isso então, qualquer dúvida vocês podem estar perguntando e lembrando, se precisar, ver mais de uma vez o vídeo aí, tá? Bons exercícios.